Então, gente, a gente voltou, né, para a nossa disciplina de cromatografia. Não sei se vocês já acessaram ela lá no Moodle. E ela é uma continuação. Então, tudo aquilo que a gente já falou está valendo aí agora também para esse segundo semestre. Eu estou com um plano de ensino aqui de vocês. Vamos passar rapidamente por ele, para a gente poder ver aí quais atividades estão programadas, né, e como que vai ficar as pontuações. Mas é mais ou menos como a gente trabalhou lá no módulo 1. Então, né, o nosso conteúdo, a gente vai ver cromatografia em coluna de adsorção, que é a cromatografia de vidro, que a gente começou a conversar alguma coisa, né, no módulo passado, no módulo 1. Hoje a gente vai dar início e vai finalizar também. Vocês vão ver que é muito simples e é muito parecida, né, com a CCD, que foi a última técnica que a gente viu no módulo 1. E depois a gente vai passar aqui para a parte dos equipamentos, da cromatografia automatizada, né, feitas em equipamentos, né, a cromatografia líquida de alta eficiência e a cromatografia gasosa, tá joia? E aqui são mais 2 tópicos da ementa de vocês, né, de como a gente utiliza esses 2 tipos de cromatografia a de alta eficiência, que a gente também chama de CLY, ou também a gente chama de HPLC, da sigla do inglês, e também da CG, que é a cromatografia gasosa. Como que a gente faz a análise qualitativa e como a gente faz a análise quantitativa, esses 2 equipamentos. Os equipamentos são diferentes, tá? Mas vocês vão ver que o resultado que a gente obtém são muito parecidos. E a forma também, né, da gente fazer essas análises acabam sendo parecidas. Então, gente, eu vou agora aqui, lá na plataforma. E hoje a gente começa, então, né, na semana aí, começou na segunda-feira, a parte de cromatografia em coluna, tá? E aqui tem o livro, aonde tem o conteúdo, e tem também a lição. Gente, vamos passar rapidinho aí no conteúdo, que na verdade ele já está todo ali na plataforma, está dentro do livro, e está aqui na lição. Para a gente caminhar, né, para o nosso próximo tópico aí semana que vem, que é a cromatografia líquida de alta eficiência, que também é feita numa coluna. E o próximo tópico, que é a cromatografia gasosa, que está mais aqui para baixo, também é feito numa coluna. Então, todas as cromatografias que a gente vai ver aqui para frente são feitas em coluna. Essa dessa semana é a mais simples, tá? Que ela não precisa de um equipamento para ser realizada. Ela é feita numa coluna de vidro, tá joia, gente? E ela, né, ela é um tipo, né, de técnica preparativa. Não sei se vocês lembram lá da CCD e da cromatografia em papel, né? Elas também eram classificadas como preparativa ou analítica, lembra disso? Aqui na cromatografia de vidro, né? Toda ela, na cromatografia em coluna de vidro, ela é sempre classificada como preparativa. Por quê? Porque ela emprega uma quantidade maior de amostra, principalmente se a gente comparar com os outros tipos de técnica, tanto a CCD quanto a líquida de alta eficiência, né, a CLY, quanto também a gasosa, a CG. Então, ela emprega uma quantidade bem maior comparada a essas técnicas. E é possível recuperar no final do processo, né, as substâncias separadas. Por quê? Porque a substância, né, ela entra, né, na coluna, que é recheada com adsorvente. A fase móvel é um solvente que carrega os compostos de acordo com a polaridade. Então, esses compostos são recolhidos aqui, né, em frascos, depois que eles saem da coluna. E essa técnica, gente, é muito utilizada aí nos laboratórios de química orgânica, tanto para separação de misturas provenientes da natureza, né, por exemplo, provenientes de plantas, de fungos, outras matrizes, né, petróleo, a gente pode usar esse tipo de coluna para separar os constituintes de uma amostra de petróleo, dos diversas misturas aí orgânicas que a gente pode encontrar na natureza. Além disso, ela é uma técnica muito utilizada para
para purificação. Por exemplo, eu fiz uma reação química no laboratório e quero obter determinado produto. Mas quando eu faço a reação, eu não tenho só um produto, eu posso ter a formação de subprodutos. Então, eu pego aquele material depois da reação e faço uma coluna para poder purificar o produto principal, que é o que eu quero. E aí, gente, né? Quem é a fase estacionária e a fase móvel desse tipo de cromatografia? A fase estacionária são as mesmas que a gente viu lá na CCD. Um adsorvente. O mais utilizado é a sílica. Depois da sílica, aí a gente tem a alumina, o óxido de magnésio, o carvão e também a dextrana, como outras fases estacionárias aí utilizadas. Qual que é a diferença? A fase estacionária aí, né, eu até coloquei aqui para vocês, é a rainha dos adsorventes. É a sílica, que ela é de longe a mais utilizada na cromatografia em coluna de vidro, tá? As fases estacionárias são chamadas de adsorvente, porque o mecanismo que vai atuar na separação dos constituintes da amostra continua sendo a adsorção, igual na CCD. O que é essa adsorção? É a interação na superfície entre a minha fase estacionária e os meus componentes da amostra. Se a minha fase estacionária é a sílica, não sei se vocês lembram, a sílica possui grupos hidroxilas na sua superfície, que são polares. Lembram disso? Então, o que for polar na minha amostra interage com a sílica. O que não for polar interage pouco com a sílica e vai ser carregado pelo solvente. E aí, gente, a sílica, ela é a mesma que é utilizada lá na CCD. Daqui a pouquinho tem uma foto aqui da sílica para vocês lembrarem dela. A única diferença é na granulometria. Para fazer as placas cromatográficas, a gente usa uma granulometria bem pequenininha, tá? O pó é bem fininho. Para fazer a sílica em coluna, os grãos são maiores. E nesse parágrafo está falando das outras fases estacionárias que são utilizadas, tá? Pode ser a alumina, que é o óxido de alumínio, também é polar. O óxido de magnésio também é polar. O carvão não é muito mais utilizado hoje, por causa da cor escura, que impede a gente visualizar, né, se a amostra for colorida. Já o carvão, a dextrana e esse polímero de estireno são fases estacionárias apolares. Então, quando a gente usa essa fase estacionária, todo o nosso raciocínio, ele inverte, tá? Então, aí nesse caso, a minha fase estacionária é apolar. Então, ela vai interagir com os compostos apolares. E aí, né, esse tipo de cromatografia é chamada cromatografia de fase reversa, por causa disso. Porque a normalidade é a fase estacionária ser a sílica e ser polar. Mas a gente pode utilizar fases estacionárias não polares. Aí é chamado de cromatografia de fase reversa. E isso vale para todas as técnicas cromatográficas, tá, gente? E uma coisa importante, principalmente se vocês forem atuar como técnicos, tá? É o nome comercial aí de algumas dessas fases estacionárias. Porque ninguém, né, chama de dextrana. Todo mundo chama pelo nome comercial, que é Cetadex. Ninguém chama também de polímero de estireno. Todo mundo chama, né, pelo nome comercial, que é Amberlit. Tá? Só de curiosidade mesmo, se algum dia aí na vida de vocês, como técnico em química, surgirem essas situações. E, gente, a gente usa, então, uma fase estacionária, que é um adsorvente. Normalmente, sílica. Em que quantidade?
tá? Isso vai depender da quantidade de amostra, mas existe uma proporção que a gente pode usar. Por exemplo, para a sílica, que é a mais utilizada, a gente usa a proporção de uma parte de amostra para 50 de sílica. Então, se eu tenho 1 grama de amostra, eu tenho que usar 50 gramas de sílica. E eu vou precisar de uma coluna que caiba essas 50 gramas de sílica. Ah, eu só tenho uma coluna pequena, que dá para fazer com 25 gramas de sílica. Então, eu vou utilizar 0,5 de amostra. Tá? Esse é um número de referência, tá, gente? Não quer dizer que tenha que ser exatamente isso. Muito bem, pessoal. Então, antes da gente passar aqui para o empacotamento da coluna, eu tenho um videozinho que eu preparei para vocês que resume essas informações. Eu vou passar aqui para vocês e vou onde achar que mereça uma explicaçãozinha. Então, o objetivo da coluna de vidro, assim como de toda a cromatografia, é onde eu tenho uma mistura de compostos, é separar esses compostos, né? Ela é uma cromatografia do tipo preparativa, porque eu vou obter as misturas, né, separadas no final do processo. Então, a gente tem uma mistura aí, proveniente, né, de alguma matriz, pode ser uma matriz vegetal, uma matriz animal, uma matriz mineral, né, uma amostra que é uma mistura proveniente de passar pelo processo, né, da cromatografia em coluna. Nesse tipo de cromatografia, a fase estacionária, que é o adsorvente, fica preso dentro de uma coluna de vidro. A fase móvel, que é um solvente, ele passa através dessa coluna pela força da gravidade. À medida que o solvente passa por essa coluna, os compostos são separados de acordo com a afinidade que eles têm pela fase estacionária ou pela fase móvel. Se eu uso, por exemplo, a sílica como fase estacionária, eu vou ter que usar uma fase móvel de polaridade contrária da sílica. Então, eu vou usar uma fase móvel apolar. Poderia ser, por exemplo, hexano. Os compostos que tiverem mais interação com hexano, eles vão eluir, eles vão descer mais rapidamente, sendo carregados pelo hexano. Nesse caso aqui, né, o composto aqui representado em amarelo, ele é o menos polar, ou mais apolar, que é ele que está interagindo com o hexano, que é o solvente, que é a fase móvel, e vai sair da coluna primeiro. E o composto aqui representado em azul escuro é o composto mais polar, é o que ficou mais retido na coluna. Então, a nossa fase estacionária é uma a fase móvel é um solvente e a amostra é a mistura. A gente faz a cromatografia a partir dessas 3 primeiras coisas. Isso aqui eu já falei para vocês aí, né? Lendo o livro. A fase móvel, beleza. A fase móvel é um solvente, né? E aí, a gente tem vários solventes que podem ser utilizados no laboratório, tá? E a gente tem aquela escala de polaridade dos solventes, que eu mostrei para vocês para se CD, e vai aparecer aqui também, na cromatografia em coluna de vidro. Então, a gente tem aí, né, o hexano, o diclorometano, o acetato de etila, etanol, metanol, que são os álcoois, né, e a água. Então, aqui a gente tem uma escala menos polar para o mais polar. Então, gente, ó, aqui é tipicamente um frasco de sílica que a gente encontra lá no laboratório. E esse aqui é um frasco de solvente, tá? Tá parecendo que é hexano. Não tá dando para eu ler o que é, não. Mas pode ser qualquer um daqueles solventes. Solvente mais polar, como metanol e água, a gente só vai usar quando o nosso adsorvente for apolar, tá? Se o nosso adsorvente, se a nossa fase estacionária é polar, a gente normalmente usa um solvente
a colar. Um sempre o inverso do outro. Mas, para poder executar a técnica, como que eu vou fazer, então, a cromatografia, né? A gente prepara uma mistura da sílica com solvente, ou do adsorvente, né, que pode ser outro. Eu sempre falo sílica, gente, porque realmente é a mais utilizada, tá? Mas pode ser qualquer um dos outros adsorventes que eu já citei como exemplo. A gente prepara, então, né, uma suspensão, porque a sílica não vai dissolver, nenhum dos adsorventes vão dissolver no solvente, né? Mas a gente prepara essa mistura, que vai ser, então, adicionada dentro da coluna. Fazer isso é o que a gente chama de empacotar a coluna, ou de empacotamento, tá? Só que antes de empacotar a coluna, a gente tem que colocar, né, um algodãozinho ou alguma outra barreira física para poder impedir, tá, que a sílica vá embora da coluna. Porque se a gente não coloca o algodão aqui, ó, ele vai entrar na pontinha da coluna, o que acontece? A sílica vai toda embora, né? Quando a minha torneirinha aqui for aberta. E não é esse o objetivo. O objetivo, né, é rechear essa coluna com absorvente. É deixar o absorvente dentro dessa coluna. Então, coloquei o algodão aqui. E vou, então, despejar ali a minha mistura, né, de sílica com fase móvel, com solvente. E é isso que a gente chama de coluna empacotada. E aí, gente, existe toda uma técnica, um passo a passo, para a gente fazer esse empacotamento da coluna. E é isso que está descrito aqui no capítulo 3 do livro. Não vou ler todo com vocês, tá? Porque eu já fiz um resumo. Mas tem aqui o passo a passo. Vocês sabem, né? Eu não sei ao certo ainda, mas vocês vão ter um bimestre extra. Tá? Quem não for pedir o adiantamento, para a gente poder fazer essas aulas práticas aí. Sabe Deus quando? Enfim, se for possível, né? A gente vai fazer uma aula prática, né? De empacotar a coluna, né? Na verdade, a gente vai fazer toda a análise aí de cromatografia em coluna de vidro. Então, aqui tem um passo a passo para poder fazer esse empacotamento, tá? Aqui também tem um outro vídeo que vai mostrar exatamente também como é feito o empacotamento. Aí ele vai botar o algodãozinho. Aí tá falando que é para a sílica não passar. Tá vendo? Ele colocou só para poder ficar certinho, é como se fosse um filtro, tá? É só um material inerte que ele vai filtrar e vai deixar a coluna bem retinha. Porque quando vocês começarem a ver aqui a amostra correndo, quanto mais retinha a mancha descer, menor a probabilidade dela se misturar uma com a outra, tá? Tem mais fotos aqui, a gente consegue ver. Aí ele vai encher de sílica, ó. Ele botou o solvente. Isso. Ele põe um pouquinho de solvente puro, prepara a mistura. Entendeu, Débora? Eu acho que é esse final que você confundiu, né? Ele colocou o solvente puro. Para quê? Para eliminar a bolha de ar aqui desse pedaço. Essa execução da técnica, gente, na verdade, a gente vai fazendo tanto do laboratório que cada um vai pegando o seu jeito. Aqui é um passo a passo, assim, bem direitinho para quem nunca fez, para tentar evitar todos os problemas. Porque quando a gente joga um sólido aqui dentro, e um líquido também, né, a mistura, essa coluna está cheia de ar. E dependendo de como a gente faz esse empacotamento, de como a gente joga,
a mistura aqui dentro, isso vai encher de bolha. E bolha é um problema sério nas nossas colunas, tá? Porque afeta na nossa resolução, ela racha, a substância, ela agarra na bolha, ela não desce, né, direitinho. Então, gera problemas. Então, por isso que ele colocou o solvente puro, ele bate para eliminar as bolhas. Aí, depois, ele faz a mistura solvente adsorvente, né? Solvente fase estacionária, lá, a sílica, vai misturar o solvente aqui, mistura e joga a mistura lá. Isso tudo é para evitar a formação de bolhas e você ter um empacotamento bem uniforme. Você tem as partículas distribuídas bem uniformemente dentro da coluna. E aí é isso, aí ele jogou ali. A sílica, né, que é mais densa, ela começa a se depositar no fundo da coluna. A torneira fica aberta e a fase móvel já vai passando, já vai percorrendo. Aí já está quase empacotada, né, ó? Aí ela está empacotada já. Então, tá vendo que a sílica aqui ficou até meio transparente? Isso é por causa do solvente que ele usou. Provavelmente é de clorometano. O de clorometano e cloroformo deixa a sílica assim com esse aspecto. Meio transparente mesmo. O hexano já deixa ela mais branquinha. Mas beleza, o que está faltando aqui para ele? Aplicar a amostra aqui em cima. Mas essa execução da técnica, né, a gente vendo o vídeo, a gente lendo, é um pouco difícil imaginar mesmo, eu entendo. Né? No dia que a gente faz, é que a gente tira todas as dúvidas. E aí, gente, né, a gente também tem um capítulo de fase móvel, que vai falar, então, né, desses solventes. De todos eles, né, que podem ser utilizados aí na cromatografia em coluna de vidro. Que é a mesma coisa que a gente viu lá na CCD. É a mesma ordem de eluição, é a mesma ordem de polaridade, tá? O uso do ácido acético aí em gotas também, para melhorar a resolução, e assim por diante. Então, eu vou deixar aí para vocês, para leitura. Essas fotos aqui, né, que eu queria mostrar para vocês, onde que já tem uma amostra, né, aplicada dentro de uma coluna empacotada. Então, observem só que a gente tem que fazer o máximo possível para que a amostra ela fique reta, tá vendo? Dentro da coluna. Porque se ela fica torta, se o meu empacotamento é torto, imagine que ele estivesse assim, ó, na diagonal, né? A substância amarela ia começar a misturar com a vermelha, tá? Aqui no meio, aqui no final. Essa coluna aqui, essa foto, tá perfeita, tá bem assim, bem divididas as cores, né? E tá bem retinha. E aí tem uma pergunta aqui, né? Considerando a fase estacionária sílica, que é polar, qual pigmento é mais polar aqui nesse exemplo? O verde, o amarelo ou o vermelho? Pode responder. E por fim, gente, esse já é o último capítulo, é alguns problemas que a gente pode ter aí dentro das colunas, que é quando eu tenho uma reação dentro da coluna. Se uma reação acontece dentro da coluna, né, eu acabo com a minha cromatografia, tá? Por quê? Porque os produtos que eu quero isolar, que eu quero separar, começam a reagir ali dentro, eu começo a ter a formação de outras substâncias, eu vou ter uma alteração da minha fase estacionária. Então, imagine que a fase estacionária era sílica. Mas a sílica começa a reagir e vira uma sílica modificada, vai virar outra coisa, tá? E quando que isso acontece, né? Acontece aí quando a gente usa, né? Vou dar alguns exemplos, né? Algumas reações que podem ser catalisadas pelo adsorvente. Isso acontece mais quando a gente usa a alumina, que é o óxido de alumínio, do que com a sílica. Esse problema, né, eu vou chamar a atenção aqui para vocês, que ele acontece, geralmente, tá? Quando a gente usa a
alumina para separar aldeídos e cetonas. Porque tem uma reação, né, que já é muito conhecida, que é a condensação de aldeídos e cetonas. E a alumina, ela catalisa esse tipo de reação. Então, aqui é só um problema para a gente ficar ligado, tá joia? Não é comum a sílica catalisar reações dentro da coluna, tá, gente? Geralmente, a sílica, ela é inerte, ela não reage ali quimicamente com as substâncias. Como eu já expliquei para vocês, né, ela é um ácido fraco, então a gente precisa ter uma base muito forte para reagir com a sílica. Não sei se vocês lembram aí do módulo 1, mas eu já expliquei isso para vocês. Então, o recadinho é nunca usar também as acetonas como fase móvel, quando a gente estiver utilizando a fase estacionária alumina. Além disso, tá? A sílica, ela pode catalisar algumas reações, né? Não é comum, mas pode acontecer, que é a isomerização de ligação dupla. O que é isomerização de ligação dupla? Quem tá bom aí em química orgânica? Cis ou trans. Isso, pessoal, tá? Então, às vezes, a sílica, ela pode catalisar um composto que é cis virar trans, ou um composto que é trans virar cis. Qual que é o problema disso? Eu vou isolar no final, né, um produto diferente que estava na minha mistura. Então, eu comecei lá na mistura, na minha mistura tinha um composto trans. Quando eu fiz a cromatografia, ele virou cis. Isso é aí, né, uma das poucas reações que pode acontecer quando a gente utiliza a sílica, tá? Isso principalmente para ligações duplas de terpenos e esteroides. Terpenos e esteroides, gente, não sei se vocês já viram em algum lugar, mas são hidrocarbonetos cheios de ciclo de 6 membros, grudadinhos uns nos outros, tá? São compostos aí típicos, os terpenos aí das plantas. Os óleos essenciais, por exemplo, são constituídos de terpenos, enquanto que os esteroides estão presentes também no extrato vegetal, em plantas, mas também está presente aí em matrizes do reino animal, né, gente? O nosso próprio metabolismo aí, a gente produz alguns esteroides, que são os nossos hormônios. E com isso, a gente finaliza aí, né, o nosso tópico, o nosso tema de cromatografia em coluna.